Olá pessoal, nós vamos iniciar mais uma videoaula do curso Introcomp e nessa videoaula nós vamos abordar as definições que foram vistas na aula de Conceitos Básicos 1. Com ela a gente já consegue abordar alguns exemplos com vocês e também vocês já conseguem praticar a programação em si. Mas o motivo do porquê, que é o int aqui, return 0, porquê desses elementos aqui que compõem a estrutura básica, a gente vai ensinar para vocês nas aulas seguintes. Então, no momento, vocês apenas têm que gravar que essa aqui é a estrutura básica de um programa, para que vocês já possam começar a fazer exemplos e praticar a programação. Um outro conceito que nós abordamos foi o conceito de bibliotecas. As bibliotecas, como a gente apresentou para vocês, são caixas de ferramentas. E essas ferramentas que ficam dentro dessas caixas são as funções que a gente utiliza na construção dos programas. Então, para a gente incluir, ou seja, utilizar essas ferramentas dessas caixas de ferramentas, que são as bibliotecas, a gente utiliza o comando define. Utiliza o comando include. E aí a gente inclui a biblioteca. Por exemplo, a biblioteca stdio.h, que é a biblioteca de funções de entrada e saída de dados, que a gente vai ver mais à frente. Então, nós temos a stdio, temos a math.h, e entre outras. A math.h, por exemplo, é a biblioteca de funções matemáticas. E a gente vai abordar ela um pouco mais à frente. Então, para você incluir bibliotecas no seu programa, você usa o comando include, e entre esses símbolos a gente coloca o nome da biblioteca que a gente quer incluir. Certo? Bom, o próximo conceito que a gente viu foi o conceito de variáveis e que envolve também o conceito de tipos de dado. Quando a gente viu o conceito de variáveis, né, quando a gente tratou de pseudocódigo, só que em C a gente viu que as variáveis elas precisam de um tipo e elas podem ter vários tipos. Os tipos que nós mostramos para vocês foi o int, double, float e o char. Esses são os tipos que a gente mais comumente utiliza, né? São os tipos básicos que a gente utiliza para formular um programa. Mas como que a gente faz então para declarar uma variável? Que é uma caixa que armazena valores. Esses valores podem ser modificados. Então, por exemplo, vamos declarar uma variável do tipo inteiro. Int x, ponto e vírgula. Ou seja, essa variável aqui do tipo inteiro, ela tem o identificador dela, ou seja, o nome dela é x. E se você quiser colocar algum valor nela, aí você vai fazer x recebe 5, ponto e vírgula. Que esse aqui é o comando de atribuição, que a gente também viu na aula de conceitos básicos 1. Se nós quisermos, por exemplo, logo depois de declarar a variável, declarar outra do mesmo tipo, a gente coloca x, vírgula, y, vírgula, z, ponto e vírgula. Ou seja, a gente está declarando três variáveis do mesmo tipo, variável x, y e z, que pertencem ao tipo int, né, inteiro, e aí portanto vão armazenar tipos, números do tipo inteiro, números inteiros. Mas ao mesmo tempo que a gente declara a variável, a gente também pode atribuir um valor a ela. Por exemplo, x é 1, y recebe 3 e z recebe 2. Ou eu só quero atribuir ao x e ao z. Então vai ficar x recebe 1, y e z recebe 2. É importante lembrar que a gente declarou de variáveis do tipo inteiro,
Então, se a gente quiser declarar outras variáveis de outros tipos, ou até mesmo do mesmo tipo, por exemplo, eu não posso fazer aqui de novo int x, porque eu já declarei uma variável do tipo inteiro, que o nome dela, o identificador dela é x. As variáveis, elas são únicas, elas têm um único identificador, float x. Então, float x eu também não posso fazer. Apesar de ser de um tipo diferente, ela possui o mesmo identificador, então a gente não pode fazer isso. Entretanto, o C, ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, se eu fizer aqui float x maiúsculo, eu posso fazer isso. Por quê? Porque o x minúsculo é diferente do x maiúsculo. A linguagem C, ela diferencia, ela faz diferença entre as letras minúsculas e maiúsculas. Então, se você quiser declarar variáveis, seja do mesmo tipo ou de tipos diferentes, e que tenham o mesmo nome, mas vale lembrar que isso não é boa prática de programação, basta você mudar, colocar letra maiúscula e misturar. Mas a gente aconselha, como foi dito em sala de aula, a gente aconselha a digitar o nome, o identificador das variáveis, sempre com letras minúsculas, e no máximo colocar underline para separar alguma palavra que você queira separar na variável, e não mais que isso, porque isso facilita na hora de você fazer o código e entender o seu código também. Então, a gente viu também que variáveis não podem começar com números, nem determinados caracteres especiais. Então, para facilitar tudo isso, é importante, a gente aconselha que vocês utilizem sempre letras minúsculas para declarar suas variáveis e, no máximo, o underline para separar uma palavra da outra, caso uma variável tenha mais de uma palavra assim, inclusa nela, por assim dizer. Então é isso aí. Nós temos os tipos de dados e as variáveis. E para a gente declarar as variáveis, a gente tem que saber o tipo de dado a qual ela se refere. O próximo conceito que a gente vai abordar é o de constantes. Muitas vezes, quando a gente vai desenvolver programas em C, a gente necessita de constantes. Por exemplo, π é uma constante matemática que a gente utiliza para resolver alguns problemas. E como que a gente faz então para declarar essas constantes? Com o seguinte comando define e espaço, o nome da constante, no caso é π, a gente tem por convenção escrever o nome das constantes com letra maiúscula. Então a gente coloca aqui π, espaço novamente, e o valor daquela constante. Por exemplo, 3.14, que é o π aqui, vamos bastar para essas duas casas decimais. Então define, espaço, o nome da constante, que a gente tem por convenção colocar a letra maiúscula, e aqui o valor dessa constante. E aí, se a gente for utilizar aqui, por exemplo, x recebe π. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando o valor, int x. Essa variável aqui do tipo inteiro está recebendo, ou melhor, vou colocar uma variável do tipo float. Essa variável do tipo float está recebendo o valor dessa constante, π. Ou seja, está recebendo o valor de 3.14. Entretanto, não é muito comum a gente fazer isso, declarar o valor de uma constante lá e atribuir esse valor a uma variável. Por quê? Porque quando a gente declara uma constante, a gente quer um valor que ele não se modifique. Então, um valor constante, um valor que não se modifica. Já o valor de uma variável, ele pode ser modificado. Então, quando a gente quer um valor que não vai se modificar ao longo do nosso programa, a gente utiliza a declaração de constantes, que a gente faz através do comando define aqui em cima. E as variáveis, elas são utilizadas para armazenar valores que podem ser modificados, certo? O outro conceito que a gente abordou foi o de expressões aritméticas. Expressões aritméticas
é o seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, uma variável x, int x. Uma variável x do tipo inteiro. E aí nós vamos atribuir a ela um número, só que esse número vai ser o resultado de uma expressão aritmética. Por exemplo, 2 vezes 3 mais 5. Então, essa variável x ela vai receber o valor dessa expressão aritmética, que é 2 vezes 3 mais 5. Lembrando que as expressões aritméticas, elas seguem um modelo de prioridade matemática. Primeiro vem a multiplicação e a divisão, depois a soma e a subtração. Diferente da escrita matemática, se a gente quiser mudar a prioridade das operações matemáticas aqui na programação, em C, a gente tem que utilizar apenas parênteses. Não pode utilizar colchetes nem chaves, porque esses elementos já são utilizados em outras coisas na própria linguagem. Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui, em vez de 2 vezes 3 mais 5, colocar 3 mais 5 vezes 2, né? 2 vezes 3 mais 5. Ou seja, essa operação que vai ser efetuada primeiro, e depois do resultado dela, a gente vai ter a multiplicação aqui feita por 2. Certo? Então, diferente das constantes, as expressões aritméticas, as expressões aritméticas, elas só podem ser atribuídas a variáveis. Ou seja, se eu tiver aqui uma constante, se eu definir aqui, por exemplo, π 3.14. Π é 3.14 para o resto do meu programa. Se eu fizer aqui π recebe 3 vezes 4 aqui, mais 6 vezes 7. Isso aqui você não pode fazer. Por quê? Porque π é uma constante. Ele é sempre 3.14 ao longo do seu programa todo, diferente da variável que você pode alterar o valor dela. Pode declarar uma outra variável aqui e fazer y recebe x. Ou seja, y vai ter o mesmo valor de x, certo? Então, agora que a gente já viu esses conceitos anteriores, a gente vai fazer um exemplo e vamos utilizar nesse exemplo funções matemáticas. Ou seja, a gente vai ter que incluir algumas bibliotecas para a gente poder calcular o que está sendo pedido nesse problema e também para a gente imprimir esse resultado na tela. Então, o problema é o seguinte: calcule a área de um círculo de raio 2 e imprima na tela. Então, vamos fazer o seguinte: vamos definir aqui uma constante, por exemplo, uma constante raio. Porque a gente já sabe que o raio é 2, então a gente coloca aqui a constante do raio, que é 2, vale 2. Certo? E a gente sabe que para calcular a área de um círculo, a gente precisa também de outra constante, que é o π, e ele vale 3.14. Certo? Então aqui a gente incluiu as nossas constantes. Lembrando que a gente vai calcular a área de um círculo de raio 2 e imprimir ele na tela. Ou seja, os nossos dados de entrada a gente já tem, que seria o raio, mas a gente já tem ele que é 2, é igual a 2. Nosso dado de saída é a área. Então, vamos declarar uma variável aqui, double, área. E a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Eu posso fazer isso de duas formas. Área é igual a π vezes raio, que aí eu vou ter raio ao quadrado. Ou eu posso utilizar uma função matemática para fazer essa potenciação aí de elevar o raio ao quadrado. Como que a gente faz isso? A gente tem que utilizar uma função matemática chamada poll. E para isso a gente precisa incluir a biblioteca math.h, que contém a função poll.
Ou seja, eu posso substituir isso aqui por raio quadrado, certo? E agora eu vou apenas demonstrar para vocês, mas daqui a pouco a gente vai mostrar os comandos de entrada e saída de dados. Esse aqui é um comando de saída de dado, que eu vou apenas escrever aqui para que a gente possa ver no terminal já esse programa sendo executado. Mas mais à frente a gente vai falar com mais detalhes sobre os comandos de entrada e saída. Então aqui, vamos imprimir a área e vai aparecer lá na tela. Ou seja, o resultado que deveria aparecer lá é 12 e alguma coisa. Mas antes disso, a gente tem que incluir uma outra biblioteca aqui, que é para utilizar o printf. Então, mais à frente a gente vai ver como que é feita a utilização do printf e do scanf, que são os comandos de entrada e saída que a gente vai abordar. Mas aqui a gente só vai mostrar para ver a execução do programa mesmo. Então vamos lá. Nós estamos já na pasta onde o programa está. O programa é o 5.c. Então para compilar, a gente vai fazer gcc 5.c. Compilando. E agora para executar, /a.out. Então lá deu o resultado, que é 12.56, com a precisão ali de casas decimais que o tipo double pode ter. Aqui. Lembrando que para a gente compilar um programa que tem a biblioteca math.h incluída, a gente precisa de colocar um "-lm" aqui na frente. Alguns compiladores eles já fazem essa inclusão aí automaticamente, mas vai ter uns que vão usar erro. Então é interessante sempre lembrar disso. Quando a gente for utilizar a biblioteca math.h, tem que ter um "-lm" ali na frente do seu programa. Certo? Compilando, executar novamente. Lá está o resultado esperado pela gente. Certo? Ok. Então, o próximo conceito que a gente abordou foi a conversão de tipos. E aí, nós temos aqui a conversão de real para inteiro. Mas por que isso? Então, se a gente declarar aqui uma variável inteira, int a recebe uma variável do tipo double recebe o valor de 3.5. E aí a gente tem a variável int x que vai receber essa variável aí, a. A gente espera, né, que o valor dela, do valor da variável a, seja todo atribuído ao valor da variável x. Só que, pelo fato de a variável x ser uma variável do tipo inteiro e a variável a ser uma variável do tipo double, quando eu atribuo o valor dessa variável à variável x, o valor que vai estar aqui na variável x é somente 3 e não 3.5. Ou seja, por quê? Porque em C ele já faz essa conversão implícita, essa conversão automática entre esses tipos. Porque um tipo inteiro ele não é capaz de representar um valor numérico real. Por isso que isso ocorre. Então, para a gente ver que isso realmente acontece, vamos apenas imprimir aqui para vocês verem que realmente é isso que acontece. Incluindo aqui a biblioteca stdio, para a gente poder utilizar o printf ali. Então o valor que a gente está esperando lá é 3. Então, vamos lá.
esse código é o 6.c, então para compilar gcc 6.c, que é o nome do nosso código fonte, compilou certinho, não avisou nenhum erro, a.out. Compilou, deu 3. Por quê? Porque o valor da variável x passou a ser 3. Para a gente ver e enxergar isso melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos imprimir isso aqui para a gente verificar. Compilou, executou, ou seja, aqui a gente está vendo a impressão do próprio programa, na execução dele. A variável A, que é do tipo double, ela tinha um valor real, 3.5, mas quando eu atribuí esse valor à variável inteira x, ele foi convertido para o valor inteiro daquela variável, que era apenas 3. Então é isso que acontece quando a gente atribui um valor de uma variável real para uma variável inteira. Do mesmo modo, se eu simplesmente atribuísse um valor, ou até mesmo uma expressão numérica que resultasse num valor real e fosse atribuído dessa variável inteira. Se eu dissesse aqui 3.5, não existe mais o A, né? Vírgula aqui. A gente vai ver que compilou, deu certo, executou. Continua sendo 3, porque essa conversão ainda ocorre aqui. Mesmo 3.5 não estando numa variável. Ele é um valor real e, portanto, ele é convertido quando é atribuído a uma variável inteira. O próximo conceito, ainda em conversão de tipos, é da divisão entre dois inteiros. Então, nada melhor para exemplificar isso do que um exemplo. Int A, B. Vamos colocar aqui A receber 2 e B receber 3. E aí vamos fazer o seguinte, uma outra variável aqui, resultado. Resultado vai receber B dividido por A. E nós temos aqui B dividido por A, que ao nosso entender deveria dar o quê? 1,5, né? Que é o resultado de 3 dividido por 2. Mas se a gente imprimir isso aqui na tela, que é o resultado aqui, né? Resultado. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Atribuímos o valor 2 à variável A, o valor 3 à variável B, e a divisão de B por A, ou seja, 3 dividido por 2, que deveria dar 1,5, está armazenado aqui no resultado. Agora é GCC 7.c. Tá, deu algum erro aqui. Por que deu esse erro? É importante lembrar que o compilador ele sempre avisa quando algum erro acontece, você esqueceu de fazer alguma coisa no seu programa, ele avisa. E esse erro é porque eu não declarei, não incluí a biblioteca stdio.h para utilizar a printf. A gente vai ver daqui a pouco como que a gente utiliza aqui a printf e scanf. Certo? Então, na hora de compilar, ele mostrou, ó, tem alguma coisa errada aí. Então, compilando de novo, agora não deu nenhum erro. E vamos executar. Opa, o resultado foi 1, ao invés de 1,5. Por quê? Justamente por causa da conversão que ocorre aqui. Quando há a divisão entre dois inteiros e a gente armazena isso numa variável inteira, ela não vai conseguir armazenar um valor real, somente o valor inteiro. Então, novamente, 3 dividido por 2 vai dar 1. E não 1,5. Por quê? Porque eu estou dividindo duas variáveis inteiras. Vamos ver o que aconteceria se resultado fosse uma variável do tipo double. Compilei, executei. Continua sendo 1. Por quê? Porque a divisão em si, a própria divisão, ela vai dar um resultado inteiro. Mesmo que essa variável resultado eu consiga armazenar um valor real, ela vai continuar dando o valor inteiro e vai expressar esse valor inteiro ali na tela.
Para a gente modificar isso, a gente faz o seguinte, faz o casting. Então, com o casting, o que vai acontecer? Esse resultado aqui, que deveria ser 1 por causa da divisão entre duas variáveis inteiras, agora vai ser 1,5. Vamos ver, compilei, executou, 1,5, como a gente esperava. Por quê? Porque a gente fez esse casting aqui. Uma outra forma de fazer isso, por exemplo, é você coloca 3.0 dividido por A. E aí a gente esqueceu da variável B aqui, né? Compilou, executou, novamente está dando 1.5. Certo? Então a gente viu aí os dois casos, conversão de tipos de inteiro para real, quer dizer, de real para inteiro, e a divisão entre dois inteiros. A gente acabou pulando aqui a conversão, que era justamente o casting, que já foi exemplificado aqui nesses exemplos. Então vamos pular aqui e vamos para o 9, que é os últimos conceitos que a gente abordou aí nessa aula. Que são os comandos de entrada e saída de dados. Até agora a gente utilizou o printf, que é um comando de saída de dados. Então, antes de mais nada, para a gente utilizar esses comandos de entrada e saída, a gente precisa do quê? De incluir a biblioteca stdio.h, que é a biblioteca que tem o scanf e o printf, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, como que isso ocorre? Nós vimos que... vamos começar pelo scanf. Scanf é da seguinte forma. Scanf abre e fecha parênteses. Mas o que tem aqui dentro? Qual é a sintaxe dentro do parênteses? Abre e fecha aspas duplas. E aí nós temos os formatos. Vou especificar aqui os formatos. %d para inteiro. Vou colocar o tipo. %f para float, %lf para double, e %c para char. Então esses aí são os formatos que a gente viu lá. Na hora de a gente pegar dados de entrada e de saída. Então aqui, se a gente quiser, por exemplo, a gente tem uma variável x do tipo inteiro e a gente quer pegar o valor dessa variável. Como que a gente faz? Aqui entre essas aspas duplas a gente tem que colocar um desses formatos aqui, %d, %f, lf e %c. Como aqui a gente quer pegar uma variável do tipo inteiro, a gente vai colocar o quê? %d aqui dentro. Em seguida, a gente tem o que aqui? Tem vírgula. A gente não pode esquecer, tem a vírgula, e comercial e o identificador da nossa variável, né? X. Ou seja, vou pegar um valor do tipo inteiro e esse valor vai ser colocado dentro dessa variável X. Não podemos esquecer aqui no scanf do e comercial, certo? Então a gente vai ter um valor inteiro lido e esse valor vai ser colocado dentro dessa variável inteira aqui. Se fosse uma variável, se x fosse uma variável double, seria o que aqui? %lf, porque se trata de uma variável double. E aí aqui, novamente continua da mesma forma. Mudaria só o formato. Ok. E aí a gente pode pegar outras variáveis. Eu quero pegar uma variável inteira aqui, uma variável inteira novamente. Então, eu já tenho uma variável aqui real, aí eu vou fazer duas variáveis inteiras aqui, A e B, para eu pegar elas ali. Novamente, se eu quiser mais de uma,
coloco vírgula, E comercial A, vírgula E comercial B. E o que está acontecendo aqui? A variável que eu digitar aqui, o valor dela vai vir para a variável x. E essa variável tem que ser do mesmo tipo aqui do formato dela. Ou seja, o percent LF vai vir daqui e vai vir para o x. O percent D, que vai pegar o inteiro, vai vir daqui e vai vir para o A. E o percent D, que eu digitar aqui, vai vir daqui e vai vir para o B. E aí você pode ir digitando quantos você quiser aqui na frente. Lembrando que o sempre você tem que seguir o padrão aqui dos formatos que você quiser, dependendo dos tipos das variáveis que você estiver utilizando. E nunca esquecer do E comercial. E para cada variável que você for pegar, você coloca uma vírgula. Ok? E aí, isso aí a gente pegou. A gente pode fazer a manipulação deles aqui no código, fazer o que a gente quiser. Mas aqui a gente não vai fazer nada. A gente vai apenas imprimir. Como que é a impressão? O formato é praticamente a mesma coisa. A gente utiliza o printf, abre e fecha parênteses, aí a gente coloca aqui entre aspas duplas. Eu quero imprimir o x, o a e o b. Então, vou imprimir a, b e x. Então, o que eu vou imprimir primeiro? Uma variável inteira, depois outra variável inteira, depois uma variável real. Então, percent D, vírgula, A, B, X. Por quê? Percent LF. Que essa variável aqui, essa variável eu vou imprimir aqui, essa aqui eu vou imprimir aqui, e essa aqui eu vou imprimir aqui. Então, esses formatos aqui tem que estar relacionado à variável que eu estou imprimindo. E lembrando, o printf ele não precisa do E comercial. Diferente do scanf, ele não precisa do E comercial. Se você colocar o E comercial aqui, vai dar erro. Certo? Então, vamos compilar esse programa aqui para ver se ele... Para a gente limpar a tela, a gente dá um clear. gcc 9.c. Compilou. Executando. Opa. Não executou nada. Então, por que não aconteceu nada? Por causa do scanf. Ele está esperando que a gente digite alguma coisa, certo? Vamos executar de novo aqui o programa. Vamos compilar aqui, compilando, executando. Ele está esperando que a gente digite esses valores, certo? Um valor real, um valor inteiro e outro inteiro. Então vamos digitar. Tem que ser no formato que a gente especificou. Isso aqui, um espaço e um espaço. Vamos digitar. 3.45, espaço 4, espaço 2. Então, Enter. Aí, eu mandei digitar de outra forma, né? Aqui está o X, aqui o A e o B. Eu mandei digitar ABX, então ele digitou o A, que é 4, o B, que é 2, e o X, que é 3.45. E aqui, ó, ficou na mesma linha. Por quê? Porque a gente esqueceu de colocar aqui o barra N. Se colocar uma barra N aí, ele vai pular a linha. Compilou de novo e executou. 1.5, 3, 4. Ó. 3, 4. 3, 4, 1.5. E aí, se você quiser diminuir ali a precisão das casas decimais, só você colocar aqui, eu quero que tenha só 2 casas decimais, ponto 2. Compilo novamente, executo. 2.5, 1 e 2. 1, 2, 2.5 apenas com 2 casas decimais que a gente especificou lá. Também posso colocar aqui, por exemplo, A, né, igual a esse aqui, B igual a esse aqui, e X igual a esse valor que está ali, para ficar mais legível. Ou seja, a gente pode escrever o que a gente quiser aqui também. E os formatos, eles entram aqui no meio para complementar aí o que a gente está querendo que imprima. Certo? Salvamos. Vamos compilar. Executar. 2.3, 6, 5, 3 e 2. Vamos ver o que vai dar. 3, 2, 2.37. Ou seja, ele converteu esse valor aqui, porque eu quero apenas 2 casas decimais. Então, em vez de eu colocar 36, ele não tinha como escrever o 2.365, ele escreveu apenas 2.37, porque eu mandei ele converter em 2 casas decimais aqui. E aí nós chegamos ao fim dessa
videoaula.